Olá, quero te dar as boas-vindas a mais uma microaula de inglês para fins acadêmicos. Nessa microaula vamos analisar essa citação aqui. Olha só o que ela nos diz. Olha, the experimental data are rather controversial and there is no general agreement about. Então o que ele está dizendo? Olha só, the experimental data, ou seja, os dados experimentais, tá bom? Daqui tá tranquilo. Data quer dizer dados, tá bom? Dados. Então fica de olho que isso aqui é bem recorrente, né? Quem trabalha com ciência sempre precisa de dados, né? Então, the experimental data are rather controversial. Ou seja, não é pouco, não, é rather, ou seja, é bastante controversos, né? São bastante controversos. Então, olha só, os dados experimentais são bastante controversos. And there is no general agreement. Ou seja, esse there is aqui, gente, é importantíssimo que você saiba sobre ele. O there is, ele não significa lá está, não. Ele significa existir, tá bom? O there is é a ideia de existir. Né? Haver no sentido de existir, ó, existir no sentido de haver. Ou seja, there is quer dizer existir, mas ele tem um no aqui, né? Então a gente está falando que não existe, não tem, não há, né? Então, olha, e não existe, não há general agreement, ou seja, não há um consenso geral, né? É legal que o verbo agree, tá vendo aqui, ó? Agree quer dizer concordar. E agreement a gente traduz como consenso, né? Quando se chega a um consenso, quando todo mundo concorda, né? E não existe um consenso geral ou generalizado sobre ou em relação a, né? Bacana, mais uma vez, olha. Vamos dar uma olhada no exemplo, né? However, the experimental data are rather controversial and there is no general agreement about mechanisms that leads to heat transfer rate enhancement. Então, olha só. No entanto, os dados experimentais são bastante controversos. And there is no, ou seja, não existe, não há consenso geral ou generalizado em relação aos mecanismos que levam, leads, a ideia de leva, né? Tanto é que a gente tem o leader, falei uma mistura aqui, leader em inglês e leader em português, né? Líder é aquele cara que leva as pessoas, né? Que guia as pessoas, né? O verbo to lead significa levar, né? Ou seja, em relação aos mecanismos que levam o quê? To heat transfer rate enhancement, ou seja, que levam a uma melhoria, né? Um aprimoramento, enhancement quer dizer melhoria, né? Melhoria do quê? Da heat transfer rate, ou seja, melhoria da taxa de quê? De transferência de calor, tá bom? Então, rate da ideia de taxa. Só se lembrar que um rateio, né? Se você faz um rateio, se você divide algo em 4, você vai ter 4 partes de 25%. Né? Então, olha só. Então, que leva à melhoria da taxa de transferência de calor, né? Perdão, da taxa de transferência de calor, tá bom? Essa aqui foi a tradução, né? Vamos fazer uma última leitura, olha só. The experimental data, ou seja, os dados experimentais, are rather controversial, são bastante controversos. And there is no general agreement, ou seja, não existe um consenso geral sobre. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, continue ligado, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos também lista de transmissão do WhatsApp. Você tem todas as formas para não perder nenhum post. Nós gostamos de fazer coisas assim, condensadas, curtinhas e com bastante conteúdo útil. Então espero que você goste de estudar por meio dessas microaulas e continue avançando no seu inglês acadêmico, tá bom? A gente se vê na nossa próxima microaula. Até mais!